Boa tarde, povo de Deus. Que a paz esteja com todos e que o Espírito Santo de Deus habite em cada lar e faça morada. Eu quero deixar para a meditação de vocês e para a minha meditação também uma palavra que se encontra em Salmo 133, que diz assim: Ó, que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes, como ovelha de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A palavra de Deus nos diz que tão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quando a palavra de Deus diz os irmãos, não quer dizer só os crentes, não. Todos os moradores da terra têm que ter união um com os outros. Porque tem momento na nossa vida que nós precisamos um dos outros. A gente nunca pode dizer assim, eu não preciso daquele irmão. Aquela mulher que mora ali, eu não preciso dela. Aquele homem que mora lá perto de mim, aquele dali, eu nunca precisei dele e nunca vou precisar. Nós não podemos dizer assim. Nós temos que ter união uns com os outros. Alguém pode ter observado que ontem eu não fiz uma filmagem. Por quê? Porque o pedreiro, ele fez um serviço e esse serviço saiu totalmente fora do ritmo, totalmente. Então aqui tá chovendo muito, como eu falei para vocês. E com essa chuva, a peça que ele colocou era tão pequenininha que a água não deu vencimento e alargou aqui em casa. Ontem eu amanheci o dia dentro d'água, muita água. E eu tentei resolver o problema, mas eu via que eu não podia resolver sozinha. De repentemente, eu senti algo no meu coração para chamar o meu cunhado. E eu fui até lá, chamei ele, falei para ele a situação que estava na minha casa e ele veio. Ele, a esposa, e ele começou a ver onde estava o problema. E antes dele resolver o problema, ele começou a me ajudar. Tirando água de dentro de lá do quintalzinho, quando eu já mostrei para vocês, que é pequeno. Ela tirando água dali, que a água estava invadindo, e a água dali invadia a minha casa. Enquanto ele estava fazendo isso, a minha irmã, junto com a minha vizinha, ela veio e tirava a água de dentro de casa, e eu tirava a água do meu quarto, e ele tirava a água do quintalzinho. Sabe o que Deus quer dizer isso comigo e você? É a comunhão. Por isso que a Bíblia fala que tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa comunhão um com os outros é muito importante. A gente nunca pode dizer, eu não preciso de fulano, nem preciso de ciclano, não. Nós precisamos um dos outros. Já imaginou se eu fosse uma pessoa que discutisse com a minha irmã, discutisse com meu cunhado, discutisse com meus vizinhos? Como seria da minha vida nesse momento do sufoco? Como eu ia resolver esse problema se eu não conseguir? Eu precisei da ajuda e ele veio na maior alegria e me ajudou. Os irmãos, imagina, o povo de Deus imagina, ficou uma situação tão tremenda que a minha casa ficou cheia d'água, inundou a minha casa. Eu acordei já com os pés dentro d'água. Mas eu glorifico a Deus que o Senhor Jesus mandou os anjos dele na terra e me ajudou. O serviço está para fazer sim. Hoje ele já trouxe a pessoa para olhar o meu cunhado, para olhar o serviço e ficou dele conversar. E eu creio que tudo dá certo. A pessoa também é o meu vizinho. Tá vendo como é importante a gente viver em união um com os outros? Por isso que nós temos que aprender do Senhor. Ter a união um com os outros. Essa união não precisa estar na sua casa, nem você estar na minha, não. A união é a gente ter o coração limpo e bondoso. Por isso que eu digo para vocês, seja unido um com os outros e que Deus abençoe a sua vida, como o Senhor tem me abençoado sempre.